Bem, alunos do Flix, hoje tema mega ultra especial. Temos uma doença que com certeza vai afetar a sua vida profissional durante 2020, espero que seja só durante 2020. Um novo vírus, novo coronavírus, todo mundo falou, todo mundo está comentando, é uma pandemia global. Então o tema da aula de hoje, infecção pelo SARS-CoV-2, que é o nome do vírus que causa essa doença, e a doença Covid-19. Então, respire fundo, vamos tentar falar o que tem de mais atualizado, lembrar que nós estamos no meio de uma epidemia, então o conteúdo informativo muda, as informações vão a cada dia aparecendo coisa nova, então provavelmente teremos uma parte 2 dessa aula daqui para frente, atualizando com o que aconteceu sobre o novo coronavírus. Bem, o que eu escolhi para a gente falar hoje, o que é importante, começando com o histórico das infecções pelos antigos coronavírus que a gente vai falar os principais aí o SARS, o MERS-CoV e também falar, obviamente, do novo coronavírus. Falar um pouquinho do que está acontecendo no mundo, lembrar que isso é bem dinâmico, né? 2019 finalzinho, agora 2020 até março, tudo o que aconteceu é para virar uma pandemia global. No começo de março, a OMS decretou a infecção pelo novo coronavírus com essa característica aí, para que os países montassem planos de ação, e os países todos os dias estão mudando esses planos de ações específicos no controle da epidemia. Definir caso, outro problema, as definições também são dinâmicas, e falar um pouquinho talvez o que seja mais importante com relação à clínica, o contexto de gravidade, quais pacientes vão evoluir para a forma grave da doença. Para brincar, antes de começar a aula, tudo que sei que nada sei, mais ou menos a gente sabe um pouquinho sobre o novo coronavírus, lembrar que é uma doença só de 3 meses, então é pouco tempo, as informações ainda estão um pouquinho desencontradas, então vamos aguardar uma atualização dessa aula. A gente espera que boas notícias aconteçam nas próximas semanas, nos próximos meses. O cenário epidêmico é um pouco imprevisível, então vamos tentar falar com o que a gente tem hoje de evidência sobre a infecção por esse novo coronavírus. Bem, vamos falar um pouquinho dos muitos vírus respiratórios que existem, adenovírus, os próprios vírus da família dos coronavírus, enterovírus, rinovírus. Então a gente tem um cenário, quando o paciente vem com um quadro respiratório, para fazer diagnóstico etiológico, ou seja, saber qual que é o agente que causa a doença respiratória, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não investiga isso. Até porque grande parte desses agentes não tem um tratamento específico, à exceção do influenza e alguns outros vírus que têm antiviral disponível, e clinicamente, eles são muito parecidos. Então é muito difícil você lá no seu dia a dia chegar um paciente no pronto-socorro com um quadro respiratório e saber qual é o vírus respiratório. Aí vem mais um ainda para piorar a nossa vida, e um que ninguém sabe nada a respeito dele. Então, vamos falar um pouquinho de história do coronavírus, da família dos coronavírus, né? É uma família de RNA, vírus, são envelopados. É importante saber a estrutura para quê? Futuramente, futuro é agora, na verdade, com o coronavírus, a gente conseguir fazer alguma ferramenta para tratamento, conhecendo a estrutura do vírus, né? As proteínas de superfície, por exemplo, fazer um inibidor de entrada, uma droga que pode agir aí como um atenuador, diminuição da viremia, então tudo isso vai ser estudado, já está sendo estudado. Família de coronavírus, alta capacidade de mutações. É um problema para a gente pensar que esse vírus, novo coronavírus, pode surgir uma mutação e quem está imune por uma primeira infecção pode não ser imune por uma segunda, para uma reinfecção. Então, também um cenário hipotético na questão do novo coronavírus. E são vários gêneros, alfa, beta, gama. Os alfa e beta infectam seres humanos, então é legal a gente saber isso. Já existiam, na verdade, coronavírus que eram endêmicos em todo o mundo, são essas cepas que estão descritas aí no slide, causando resfriado, sem nenhum contexto de gravidade, né? Até se pode pesquisar esses coronavírus antigos, mas o que acontece? Eles são diversos, são zoonoses, tem reservatório, né? E não é só em morcego, em vários animais eu posso encontrar lá os vírus da família dos coronavírus. E na história da medicina, vamos pensar desde 2002, mutação, por algum motivo ele pulou para o homem e novos coronavírus com uma taxa de mortalidade que sobe, alguns né, até mais altos do que os outros, e com potencial de causar pandemia. Aí o mundo fica assustado, porque eu tenho lá um reservatório animal, eu posso pular do reservatório animal para o homem e causar um estrago global gigantesco. Então vamos tentar falar agora do estrago anterior que aconteceu com os outros coronavírus mais graves. Então, olha lá,
morceguinho aí, todo mundo agora tá com medo de morcego. Na verdade, eles são os reservatórios aí, isso a gente sabe, principalmente das infecções anteriores de outros coronavírus. E o que acontece? Outro reservatório, pangolim, né? Um bichinho silvestre lá da China. SARS-CoV-2 em 2002 foi o primeiro novo coronavírus que apareceu, causou uma epidemia aí de magnitude significativa. O homem aí foi afetado. Em 2012, por teoria aí já tem provado isso, os dromedários foram uma fonte importante aí para o coronavírus, o MERS-CoV de 2012, e agora a gente tem, né, o novo coronavírus aí, que a gente não sabe muito bem qual que é o reservatório, é um cenário bastante especulativo, é importante a gente falar a respeito disso. Isso é uma linha de pesquisa agora para os próximos meses, para 2020, saber qual é o reservatório, de onde ele pulou, como ele chegou no homem, qual foi a mutação, já se sabe qual é o perfil mutacional que fez essa transição de migrar para animal silvestre para o homem, e precisa saber qual que é a importância disso, pensando em controle, pensando em prever novas epidemias aí. Em 2002, lá o SARS, né, causou, lá na China de novo, não foi em outra província, né, em Guangdong. Lá agora na China foi em Wuhan, que todo mundo ficou sabendo, né? Falou bastante, bem falado bastante na mídia sobre isso. Em 2013 aí foi identificado, logo, aí já foi rápido também, o SARS-CoV como um novo coronavírus. Também se espalhou, mas muito menos. Vamos pensar, olha, nós estamos em março de 2020, mais de 110 países do novo coronavírus. O SARS foram 29 países em 2002, o grau de acometimento desse vírus. Olha o custo, gente. 30 a 100 bilhões de dólares investidos no controle dessa epidemia no SARS em 2002. Dá para entender a magnitude do impacto econômico de uma doença com característica global? Vamos pensar que o novo coronavírus está no começo e a gente tem aí mais de 100 países acometidos. Bem, o vírus foi o SARS-CoV-1, né? Lembrar que agora o novo coronavírus se parece bastante com o SARS, tanto que o nome, né, que da designação taxonômica do novo coronavírus é SARS-CoV-2, porque se parece com o SARS de 2002. E nessa época aí foi estudado extensivamente, né? Lembrar que 18 anos atrás, o reservatório natural foi definido, foram os morcegos, ele saltou do morcego para o homem, e esse foi o mecanismo aí que os pesquisadores estudaram na época em 2002, tá? E aí, no julho de 2003, o OMS declarou fim da epidemia, esse vírus parou de circular, então foram mais ou menos 8 mil casos, com 774 mortes. Lembrar que a gente já passou longe agora com o novo coronavírus, a quantidade de óbitos aí comparado ao SARS em 2002. Com relação ao alcance global do SARS, ele teve um alcance em alguns países. O Brasil teve caso de SARS em 2003, 2002. Alguns países da África, Europa, na Ásia. O epicentro também foi a China, mas se a gente comparar novamente com a epidemia do novo coronavírus, o alcance foi bem menor com relação à extensão geográfica, né? E aí, quando a gente achava que estava tudo lindo, que não tinha mais novo coronavírus, tapa na nossa cara, aparece um novo coronavírus em 2012, né? Foi identificado lá na Arábia Saudita e alguns países próximos ali, e foi designado MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome, do inglês, essa sigla MERS, e esse vírus ele era também um novo coronavírus. O que aconteceu? Entre 2012 e 2019, foram mais ou menos 2.500 casos, também com uma taxa de letalidade maior comparada ao SARS de 2002. Esse vírus ficou restrito à Península Arábica, ele não caminhou para outros países. Uma transmissão zoonótica esporádica, sem sustentação de transmissão de comunidade, isso foi importante, porque agora a gente tem transmissão comunitária com o novo coronavírus. Então, estou sempre tentando comparar para a gente entender as epidemias anteriores com antigos coronavírus com o atual coronavírus. Os surtos foram localizados, basicamente tirando a Arábia Saudita e a Coreia do Sul, e teve um dado que pouca gente fala do MERS-CoV. Teve uma alta taxa de infecção intra-hospitalar para profissional de saúde. Daí a importância que a gente está comentando agora do profissional usar máscara quando for avaliar esses pacientes. Aliás, a máscara, nesse cenário, é a grande indicação de proteção individual do profissional de saúde. Vamos ver de novo a distribuição global aí do MERS em 2012, ali alguns casos isolados fora de Ásia, de África, mas o alcance foi bem menor, tá ali o dromedário que foi designado, estudado como aí de onde o vírus pulou para o homem através de uma mutação, e a letalidade foi bem alta. Aí, como você explica a letalidade alta? Alguma característica individual do vírus? Cuidado de terapia intensiva?
a população que ele atingiu, mais idosa. Então, muito cuidado na hora de interpretar a mortalidade, porque tem vários fatores que podem influenciar se uma doença tem uma alta taxa ou baixa taxa. Mas aí foi a maior taxa de todos os coronavírus. As casuísticas mostraram dados que chegam próximos aí de 15%, 20% de mortalidade, muito alto pelo MERS aí em 2012. E aí vamos para 2019 e 2020, para nossa pergunta aí, um flashcard de ouro, 20, 40, 70 quilates. Qual o novo coronavírus com epicentro na China em 2019 e 2020? Para a gente saber a questão taxonômica, é o SARS-CoV-2. Como eu já comentei, se parece lá com o SARS de 2002, que é o SARS-CoV-1, né, que a gente bota SARS-CoV, e em 2019 e 2020, SARS-CoV-2. Aí a pergunta é, todo mundo quer saber de onde que vem esse novo coronavírus. E aí, toda a mídia foi povoada de um monte de informação nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, fake news, informações completamente num cenário hipotético. Então, se tem que os primeiros casos, os pacientes que ficaram doentes frequentaram aquele mercado em Wuhan, e aí se começou a pensar em várias coisas, levando em consideração experiências prévias com outros coronavírus. O SARS em 2002, que teve a questão do reservatório bem estabelecido em morcego. Se sabe aí que na China tem esses hábitos, mas esse cenário de saber qual é a fonte, morcego, dromedário aparentemente não é, mas existe essa possibilidade sim, é uma zoonose, esses vírus eles estão em animais silvestres, são reservatórios desses animais, mas saber especificamente de onde vem, a gente ainda tem que estudar melhor para bater o martelo e dizer ali que vem. Se existe uma homologia de alguns vírus de morcego com o novo coronavírus, homologia genética, mas precisa estudar um pouco melhor com detalhe isso. Olha a linha do tempo e eu vou fazer uma comparação que eu acho muito interessante para a gente ver como foi o avanço da medicina. Vamos comparar em 1981 com a infecção pelo HIV. Vamos lá. HIV, primeiros casos, até que tivesse um teste diagnóstico, vocês lembram? Quando surgiu o primeiro teste diagnóstico para HIV? Foi em 1985, 86, demorou 5 anos desde os primeiros casos. E quando surge um tratamento eficaz para tratar o HIV com terapia associada de 3 drogas? 1994. O que aconteceu com o novo coronavírus? Primeiros casos, na China, foi muito questionada no início, aliás, uma crítica até um pouco infundada, porque foi muito rápido até a linha do cuidado que se estabeleceu para o novo coronavírus. Dezembro, finalzinho de dezembro, primeiros casos. Aí o que acontece? Primeiro caso fatal lá dia 11 de janeiro de 2020, lá do mercado. O mercado foi fechado dia 1º de janeiro. Tá? E aí, olha só, depois de pouco tempo, olha ali, ó, sequência genética em 12 de janeiro de 2020. Olha o tempo, já foi compartilhada pela OMS. Olha como o vírus se espalhou já para outros países rapidamente. Só que a China já estabeleceu medidas muito rígidas nesse momento, com relação à quarentena quase que da cidade inteira. O teste diagnóstico já surgiu rapidamente, então, em pouco tempo eu isolo o vírus e já tenho um teste diagnóstico. HIV, eu falei 5 anos, 10 anos. Estou falando em 2 semanas na infecção pelo novo coronavírus e já ter uma ferramenta de diagnóstico. Ainda precisamos ter um teste sorológico. Tem muita linha de estudo para sorologia, já que ele é diferente, fazer uma sorologia que seja específica para esse novo coronavírus, o IgM e IgG. O que a gente tem, por enquanto, é um teste de biologia molecular. Mas esse slide mostra o quão rápido foi a resposta da ciência com relação à infecção pelo novo coronavírus. De novo, a origem. Vamos lá florear um pouquinho sobre isso. Foi identificado investigação epidemiológica. O que aconteceu lá na China? De onde que veio isso? Paciente com febre, com tosse, pneumonia, começou a se investigar e viu, meu Deus, não é bactéria. Faça o painel viral para ver todos aqueles vírus do primeiro slide da aula. Nada dá positivo. Fala, meu Deus, será que a gente está diante de um novo vírus? E aí o pessoal lá na China começou a estudar um pouquinho e se viu que era um vírus novo, porque não batia com sequência genética de nada, testou o SARS, testou o MERS, testou tudo que tinha de painel viral. E aí é um novo vírus, precisamos estudar melhor, precisamos pensar que isso pode se disseminar, como aconteceu com o SARS e como aconteceu com o MERS. Então, aí se desenhou toda a investigação e todas as medidas epidemiológicas lá na China. Novo vírus, potencial de disseminação. Cuidado, vamos ver a curva de ascensão dessa epidemia e traçar as medidas de isolamento que foram muito questionadas no momento inicial, só que agora, depois de alguns meses, a gente viu que deu certo, porque a China começa a cair casos agora em março de 2020.
Origem a gente já comentou, não está muito elucidada, se acha que vem do mercado de frutos do mar, de Wuhan, mas tudo, como eu falei para vocês, cenário ainda que carece de investigação. Bem, é o terceiro coronavírus emergente em 2 décadas, porque vem lá o SARS, depois o MERS. A OMS aí estudou muito sobre outros coronavírus, né? Os patógenos, desde que aconteceu, já vem estudando isso, então é um detalhe. A posição lá no dia 29 de janeiro, não foi decretado estado de emergência. Agora vamos atualizar esse slide. Nós estamos em março de 2020. A OMS, depois de toda a expansão global que aconteceu com o novo coronavírus, a OMS bateu o martelo mais ou menos aí na primeira, segunda semana de março. Nós temos uma pandemia global. Esse vírus não ficou ali só na China, ele se espalhou para todos os continentes, para as Américas, tanto do Sul, Central, do Norte, para a África, para a Europa, que é um novo epicentro hoje da epidemia do novo coronavírus. Então nós temos uma situação que gera um pânico em todo mundo. Um pânico que não é tão totalmente desnecessário. Claro que o exagero, né, o alarmismo sempre a gente recomenda que não aconteça, mas nós precisamos prestar atenção, porque uma pandemia pode assumir uma característica não controlada, pensando em epidemiologia, a gente pode perder a mão no controle dessas doenças no mundo. Bem, e os conhecimentos. Esse detalhe a gente tem que ter na cabeça. Eu não esqueço o que eu aprendi no passado. Eu não esqueço nas epidemias que eu tive com SARS, com MERS, com H1N1 em 2009 no Brasil. Então, países que enfrentaram essas epidemias já têm um conjunto de medidas epidemiológicas claras na cabeça com relação a uma epidemia. O que eu tenho que fazer para isso não se expandir? O que eu tenho que me antever? E é isso que a gente está pensando hoje do ponto de vista epidemiológico, como traçar um plano estratégico, acompanhando dia a dia. Gente, nunca aconteceu na história da medicina ter uma doença que a gente acompanha online o que está acontecendo a cada minuto. Né? Tem aplicativos que veem quantos casos em todos os países do mundo. Então, isso gera para a gente um dado epidemiológico muito importante para a tomada de ação. Então, é fundamental entender que como é importante a gente estar avaliando a epidemiologia e expansão global para tomar as medidas que muitas vezes podem ser bem impopulares, bem eticamente questionáveis, mas que às vezes podem ser extremamente necessárias. Bem, resposta das autoridades lá na China. Começou a falar, gente, não sei se vem lá do mercado, fecha o mercado, cancela a festa de final de ano no Ano Novo Chinês, porque as pessoas ficam aglomeradas. Se é um vírus de transmissão respiratória, de evitar aglomeração, essa estratégia que a gente fala de intervenção não farmacológica, do ponto de vista epidemiológico, de evitar contenções e aglomerações, foi muito importante na resposta das autoridades chinesas. E aí fechou Wuhan, fechou cidades, províncias próximas, 40 milhões de pessoas fechadas em quarentena. Todo mundo, meu Deus, isso é um exagero. Não, imagina, você vai parar um país, as pessoas não podem sair de casa. Hoje a gente sabe, hoje a gente consegue entender que essa medida foi necessária e que teve um resultado favorável no curso epidêmico. E aí, esse slide, o que é para a gente que está aqui no Brasil? Definição de caso suspeito, isso muda. A lista de países aí, gente, já é uma lista muito maior. Como eu falei para vocês, mais de 100 países. Então, interessante a gente colocar 3 categorias de transmissão do ponto de vista epidemiológico que vocês têm que saber. O caso importado. O paciente vem de fora e traz, e você consegue traçar o link epidemiológico, pegou de alguém que veio de fora, estava incubando, né, e chegou aqui no Brasil. A transmissão local é quando eu consigo identificar o foco. Ele veio de fora, eu peguei daquele paciente que veio de fora. Agora, a transmissão comunitária pressupõe que o vírus já está num grau de disseminação maior e você não consegue identificar a fonte de quem transmitiu para quem. Pressupõe-se já um outro nível de controle epidemiológico da doença. Então, essas definições, febre, mais algum sintoma, viagem nos 14 dias, é para o começo da epidemia. No momento que a gente está, mesmo essas definições, pode deixar escapar algum caso. Mas você lá no pronto-socorro, o que é importante? De novo, a epidemia é algo dinâmico. No momento que eu tenho transmissão comunitária, eu passo a investigar outras coisas sem ser essas definições aí que estão descritas nesse slide de caso suspeito. Eu começo até a investigar, principalmente, quadro respiratório grave, que não tem uma etiologia muito clara. Isso pode ser já ter transmissão comunitária, e esse caso grave já correspondeu a um caso na infecção pelo novo coronavírus. Mas você lá no pronto-socorro está atendendo o caso, eu acho que todo mundo deve estar com a cabeça cheia de dúvida quando chega paciente com quadro gripal. Obviamente, eu vou ter um caráter de investigação lá por enquanto, né? O Ministério da Saúde pode mudar isso.
com o SUAB, o PCR, que é o teste molecular que eu faço para o novo coronavírus, para essas situações. Viajou, mas tenho febre mais algum sinal nos últimos 14 dias, história de contato com alguém suspeito, ou febre e qualquer outro sintoma, não precisa nem ter febre ou alguma outra coisa, com contato domiciliar confirmado. Lembrar que os estudos mostram que o grande fator de transmissão na infecção pelo novo coronavírus é você morar com alguém com caso confirmado. E o que é contato próximo? Essa definição também é importante. Ficar mais de 15 minutos numa distância menor de 1 a 2 metros. Isso é considerado um contato mais próximo, que aumenta o risco de transmissão. Aí vamos pensar, gente, como é doença nova, tudo que é novo, eu sei muito pouco. Eu preciso estudar mais. Então, quais são os pontos interrogados com relação à infecção pelo novo coronavírus, pela Covid-19? A taxa de letalidade vai variar. Estou lá na Itália agora estudando, os estudos que a gente está lendo lá que vem da Itália mostram letalidade que pode passar de 5%. Quando eu falo letalidade global, ela pode estar vinculada a faixas etárias. Lembrar que a doença é mais grave em paciente idoso. Então, vamos tentar entender nos próximos slides quem que morre, quem que vai evoluir com desfecho fatal na infecção pelo novo coronavírus. Mortalidade, também a gente tem que estudar melhor aí, estratificar letalidade versus mortalidade. E a infectividade? Será que ele é tão infectivo como, por exemplo, lá o vírus do sarampo, que pode infectar 12 a 18 pessoas, um caso índice, aí 2 a 3, então tem que estudar melhor. Esse número de infectividade pode variar, países de clima quente, países de clima frio, então a gente tem que ver qual é essa característica. Não é um vírus tão infectivo como, por exemplo, são outros vírus, ebola, sarampo, onde o negócio é bem mais complicado. Transmissibilidade também tem que ser estudado de uma forma mais definitiva e entender essas características do novo coronavírus. O que se sabe mais ou menos para a gente conseguir entender? Período de incubação, 2 a 14 dias, pode ser mais, tem estudo com excreção viral passando de 3 até 4 semanas, mas a média é no máximo 14 dias. Suscetibilidade geral, por quê? O vírus é novo, ninguém tem imunidade para ele, então todo mundo é suscetível à infecção pelo novo coronavírus. O quadro clínico é espectral. Prestem atenção. A maior parte dos casos na infecção pelo novo coronavírus, principalmente em paciente jovem, é uma síndrome gripal. Então, aí você vai dizer, dá para diferenciar corona de influenza? É muito difícil, porque é espectral. Eu posso ter um quadro bem leve, ou um quadro de febre, coriza ou dinofagia, ou caminhar para uma forma grave, uma pneumonite, onde eu tenho um acometimento radiológico bilateral, uma hipoxemia, um quadro de extrema gravidade, vai para terapia intensiva, vai ser entubado. Aí você vai perguntar para mim, professor, que pacientes vão ter a forma mais grave da doença? Estudos, vamos pegar os escassos, mas até agora maiores estudos aí com uma casuística maior na China. Quem que morreu lá na China? Quem teve o contexto de maior gravidade? Paciente idoso, paciente com comorbidade, principalmente hipertensão, diabetes, até um questionamento se pacientes que tomam inibidor de ECA, porque o vírus tem um receptor lá parecido com o inibidor de ECA, tem uma maior predisposição. De novo, é um cenário também que a gente super hipotético com relação a por que esses pacientes com comorbidade. Ao meu ver, é mais interessante pensar que uma comorbidade deixa o pulmão estruturalmente doente, tem mais risco de uma doença, de uma pneumonite ter um impacto maior no pulmão que já é debilitado. Mas também precisamos estudar um pouco isso melhor. Então, a maioria dos casos, síndrome gripal, febre, tosse. Se tiver dispneia, pensa em contexto de gravidade. E, olha só, olha a montoeira de vírus respiratório que circula, que vários circulam. É muito difícil, é só com teste molecular para fazer a investigação diagnóstica definitiva. Bem, quadro clínico. Vamos lá para os estudos de Wuhan, milhões de estudos aí nas últimas semanas. Lá da Itália também apareceram alguns estudos. E o que se viu nesses estudos aí? Característica epidemiológica e clínica desses casos graves ou não graves de infecção pelo novo coronavírus. Olha só os dados do primeiro estudo, do segundo estudo, o segundo um pouco maior, com a casuística de quase 100 pacientes. Febre quase todo mundo tem, tosse, dor no corpo. Agora, a maior parte dos casos são em homens, né? As doenças crônicas, principalmente em forma grave, lembrar, hipertensão, diabetes, são as principais doenças que apareceram lá nos estudos de Wuhan. E olhem, vamos ver agora as alterações radiológicas em pacientes graves. Lembrar que a minoria dos casos tem evolução para forma grave. Vários estudos com como é o padrão radiológico da infecção pelo novo coronavírus, variado, bilateral, condensação, pode ter um infiltrado bilateral,
vidro fosco, árvore em brotamento. Então é difícil achar um padrão claro e específico. Agora, chama a atenção a gravidade da apresentação radiológica nesses pacientes, principalmente pacientes acima de 70, 80 anos com doença de base. Então, vamos estudar melhor isso, ter melhores informações se existe um padrão radiológico específico na infecção pelo novo coronavírus. Outra pergunta que é do ponto de vista prático do dia a dia tem uma relevância: como eu faço o diagnóstico da infecção pelo SARS-CoV-2, da doença Covid-19? É um teste específico que mata aí, é um teste que tem sensibilidade alta, especificidade. Nas secreções respiratórias, vai chegar lá o paciente no pronto-socorro, se ele tiver algum critério para fazer o swab, lembrar de não... Hoje, no momento da epidemia que a gente vive, é totalmente desaconselhável, não recomendável fazer swab em paciente assintomático. Ele tem sintoma respiratório, ele viajou, teve contato, ou ele está grave, são as indicações de fazer o swab. Eu vou colocar o cotonetinho lá no nariz do paciente, colocar no tubinho de ensaio, enviar para os laboratórios de referência no Brasil, são vários, aqui em São Paulo, Adolfo Lutz, tem Evandro Chagas, tem outros laboratórios, e eu vou fazer o PCR em tempo real. O tempo de liberação vai depender da capacidade desses laboratórios em liberar esse resultado. Lembrar que a gente está aumentando a quantidade de casos no Brasil, a gente já passamos de 100 casos hoje, na segunda semana de março de 2020, e às vezes o que pode acontecer daqui para frente é eu não ter uma capacidade de liberação desse resultado rapidamente, em 2 dias, 3 dias, pode demorar mais tempo, tá? Qual que é a importância disso? Se vier positivo, quarentena domiciliar, vai ficar 14 dias em casa, tá? Então, saber o resultado do PCR vai dar uma definição de conduta para a gente no dia a dia. E volto a falar, essa conduta pode mudar de uma hora para outra baseado na evolução epidêmica da doença no Brasil e no mundo. Aí outra pergunta que todo mundo está fazendo é fake news, é fórmula milagrosa surgindo em rede social, em WhatsApp. Vamos tentar entender o que tem de evidência. Qual o tratamento da infecção pela Covid-19? O espectro clínico é muito amplo, desde formas leves até formas bem graves. Eu não tenho nada para fazer com relação a quadros graves, a não ser um suporte respiratório, né? Chamar os grandes pneumologistas para ajudar, médicos de terapia intensiva, estratégias de ventilação que possam melhorar a ventilação no pulmão e rezar para que algo apareça logo como tratamento adjuvante a suporte respiratório. Quadro leve, gente, não faz nada, ficar em casa, em quarentena domiciliar, tomando dipirona, vendo televisão, vendo Sanaflix, assistindo as aulas, aproveitem, e ficar quietinho sem fazer absolutamente nada lá. Agora, vamos ver o que tem de estudo, experiências prévias com SARS e com o MERS em 2002, em 2012 e 2013. Corticoide não teve muito impacto em mortalidade e atrasou o clareamento viral. Então não parece uma linha legal estudar corticoide na infecção pelo SARS-CoV-2. Caletra, gente, lopinavir, um antirretroviral usado no tratamento por HIV, que é um inibidor de protease, essa combinação de lopina com ritona, foi utilizado em pacientes com no SARS e no MERS e teve alguns benefícios. Então passa a ser uma linha de estudo, estudar o papel do caletra no tratamento da infecção pela doença Covid-19. Além disso, alguns antivirais de amplo espectro, esse antiviral está sendo estudado, o Redesmevir, então a gente tem que estudar um pouco melhor ele. Ele teve alguma eficácia no SARS e na MERS. Vamos falar agora do que está aparecendo para o novo coronavírus. Cloroquina tem sido estudada em alguns locais, foi estudada na China com resultados interessantes. A cloroquina passa a ser uma das grandes drogas aí junto com caletra. Outras medicações estão surgindo também, tá? Interferão também foi utilizado no passado. Então vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, né? Hoje eu só uso essas drogas na situação de desespero, o paciente está grave, eu tento fazer um uso meio experimental, mas não há evidência científica de uma droga que realmente tem um impacto comprovado. Agora é hora de estudar isso aí, principalmente em pacientes graves. E aí vamos falar de prevenção. Foi o assunto mais discutido na mídia, é o dia inteiro, 24 horas por dia na TV falando disso. Não tem vacina. Não adianta achar que vai ter uma vacina disponível em 1 mês e 2, que não vai acontecer isso. Os estudos de vacina, eles demoram a acontecer, passam por várias fases, né? Fases que testam em animais, testam segurança. Então é um cenário para daqui a 6 meses, 1 ano, numa perspectiva bastante otimista. Antiviral, vou tentar usar o que já existe e teve benefício em estudos no SARS e no MERS em 2002 e 2013. Agora, para tudo, medidas de higiene. Essa é a grande intervenção para prevenir qualquer vírus respiratório, não é só o novo coronavírus. Então, vamos falar o que todo mundo, o que a avó da gente, o que pai, o que televisão, todo mundo tem falado. Evitar contato próximo com pessoas com infecção respiratória aguda. Você está doente, você está gripado, não vai trabalhar. Vai ficar em casa.
tá? Porque eu não sei se está tendo circulação em alguns locais do Brasil, já está tendo circulação comunitária. Você vai ficar bonitinho, paradinho em casa. Lavar a mão, gente, isso, para infectologista falar em lavar a mão, é o dia a dia nosso, especialmente em contato com doente. Na verdade, hoje, gente, contato com superfície, andou de transporte público, você vai chegar, você não tem pia, não tem água e sabão, álcool gel, tá? A gente tem que lembrar que isso é a grande estratégia de prevenção. Se a gente consegue convencer a população a adesão à lavagem de mãos de uma forma mais generalizada, com uma boa cobertura, a gente consegue impedir muito. Aquela curva epidêmica de subida, de ascensão, eu consigo atenuar a velocidade de ascensão com intervenções muito simples para a população, né? Lenço descartável para higiene nasal. Foi muito discutido, isso está sendo falado da etiqueta respiratória, né? De como cumprimentar as pessoas. Você não vai tossir na mão. Olha aquela etiqueta tossir aqui. Isso também foi falado de forma exaustiva nos últimos dias. Que mais? Cobrir o nariz e a boca ao espirrar. Gente, isso é básico. Isso é importantíssimo, tá? Principalmente lembrar, voltando lá na história do quadro clínico, paciente grave, idoso. Imagina só, você lá vai visitar sua avózinha, que tem 70 anos, hipertensa, diabética, que tem risco de ouvir para falar, você vai tossir na sua mão, vai cumprimentar. Não. Etiqueta respiratória, lavar a mão, né? Evitar realmente algumas posturas que a gente tem no dia a dia, às vezes de forma até involuntária, a gente acaba fazendo isso. Evita tocar na mucosa do olho, principalmente se você está ali, pode ser porta de entrada. Higienização das mãos ao tossir, espirrar. Se não teve jeito, tossiu na mão, vai no banheiro, lava a mão com água e sabão, usa um álcool gel, não conseguiu fazer a etiqueta respiratória clara, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres. Imagina só, isso a gente conta como intervenção não farmacológica. Quando eu passo de uma fase de ascensão, naquele momento, essas medidas são fundamentais. O Ministério tem falado isso de forma também diária nos boletins de como a população deve respeitar essas orientações. Mantenha ambiente ventilado, estão sendo... Aí a pergunta é, poxa, tem que cancelar tudo? Festival, aula, congresso? Sim, a partir de um certo momento de ascensão epidêmica, quando eu passo lá de 1.000 casos e eu vejo uma progressão geométrica da doença, da epidemia, eu tenho que pensar sim em cancelar eventos, grandes aglomerações. Isso tem impacto sim na diminuição de casos e como eu consigo atenuar o curso epidêmico da doença. Então isso vai ser importante. Evitar contato próximo com animais selvagens, aí vou colocar um ponto muito grande de interrogação, porque eu ainda não sei, na verdade, né, se qual é a fonte e se tem essa transmissão é por contato. Então, colocar muito interrogado essa última recomendação, a priori, não há uma evidência muito clara dessa última recomendação. Bem, respirem fundo, não é para ter desespero. Nós estamos numa pandemia por esse vírus. Existe um potencial, sim, da gente entrar numa situação grave por isso no Brasil nas próximas semanas. Vamos acompanhar a evolução dessa doença. As próximas semanas vão ser muito importantes para saber como vai ser a ascensão da curva dessa doença no Brasil. Mas vamos entender que existem estratégias epidemiológicas a serem tomadas. Nada precipitado, baseado em ciência, baseado em estudo. Vamos se reportar o que está acontecendo lá na Itália e na China. Lembrar que a Europa é o novo epicentro da epidemia do novo coronavírus. Tudo que a gente falou aqui nessa aula de hoje pode mudar em 24, 48 horas, mas é interessante que assistindo esse conteúdo vocês tenham uma informação científica e sejam a base para o entendimento da infecção pelo novo coronavírus. E aí, pessoal, as referências foram várias, eu nem coloquei, porque foram muitas coisas, muitas recomendações, trabalhos lá na China, da Itália, tá? Depois eu posso até repassar isso para vocês. E até a segunda parte dessa aula da infecção pelo novo coronavírus.